Coucou, ça va bien aujourd'hui? Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est la leçon 26 et nous allons étudier le passé. Comment parler sur le passé? Oh là là, bienvenue à la leção 26, le passé composé. Então, hoje na lição a gente vai aprender a falar do passado, coisas que já aconteceram. Em francês a gente vai usar le passé composé. O nome já diz, é um passado composto. Lígia, mas não existe um passado simples em francês? Existe sim. Só que esse passado simples a gente vai ver mais na frente, porque é um passado usado mais na literatura, digamos. No dia a dia, a gente vai usar le passé composé. Mas ele é composto do que, afinal? De dois verbos. Isso mesmo. O primeiro é um verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal, aquele verbo que você quer usar e passar para o passado. Então, auxiliar, aí a gente tem duas opções em francês. Le verbe avoir e le verbe être. Então, pode ser tanto o avoir quanto o être. E depois vem o verbo principal aí no participe passé. No particípio passado, a forma dele no passado, que eu vou explicar, tá? E quando que a gente usa o avoir e o être, Lígia? Posso usar os dois? Bom, a gente vai aprender quando é que usa um e o outro. Já vou adiantar que a maioria dos verbos vai utilizar o verbo avoir como auxiliar, tá bom? E depois eu vou falar quando que a gente usa o verbo être. Então eu vou dividir a aula do passé composé em algumas lições. Então vamos lá, hoje le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Então a gente precisa lembrar a conjugação do verbo avoir todinha, porque é ele que a gente vai conjugar, é ele que a gente vai usar. Você já se lembra, não é mesmo? Então vamos lá. Avoir. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Ah, isso eu já sabia, Lígia. Eu sei e eu já tenho falado há algum tempo. Esse verbo é importante. E agora chegou o momento que a gente vai usar bastante, né? Le passé composé. Mas como que é assim? Como que eu vou formar? Bom, a gente vai usar o auxiliar conjugado para cada pessoa e o particípio passado, que vai ser igual para todas as pessoas na conjugação. Olha que interessante, eu vou mostrar o verbo parler. Parler termina com ER, então ele é do primeiro grupo. Então isso vai acontecer com todos os outros do primeiro grupo que terminam com ER, tá? Então parler. Eu vou tirar o ER fora e vou colocar um Ezinho com acento, que tem o som fechado igualzinho. Então, se eu falar falar, parler, e o passado, parler, não vai mudar a pronúncia. Então, olha lá, eu falo, je parle, você se lembra? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Esse é o presente. Eu falo, você fala, ele fala. Agora é o passado. Eu falei. Então eu vou usar o sujeito, o auxiliar avoir e o verbo no participe passé. Então vai ficar assim: j'ai parlé. Tudo isso quer dizer eu falei. J'ai parlé. Você falou. Tu as parlé. Então a gente muda o avoir, é ele que a gente conjuga. O parler não muda nada. Então, j'ai parlé, tu as parlé. Ele falou. Il a parlé. Ela, elle a parlé. A gente, on a parlé. A gente falou. E nós falamos no passado. Nous avons parlé. Vocês falaram. Vous avez parlé. E eles falaram. Ils ont parlé. Elles ont parlé. Olha, então parler é igualzinho para todas as pessoas. A gente só precisa saber o verbo avoir, que a gente já sabia, não é? Então, eu falei, j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé,
Ils ont parlé. Olha, então a gente já aprendeu o passado dos verbos regulares em ER e que tem o auxiliar aí, avoir. Eu vou mostrar uma lista de verbos, como é que vai ficar esse particípio passé aí do lado, tá bom? Olha lá. Então, olha lá, para formar o particípio passé é só tirar o ER e acrescentar o E com acento. Olha lá, parler vai ficar parler, jouer, jouer, danser, danser, aimer, aimer, dîner, dîner, penser, penser, former, former, regarder, regarder, manger, manger, acheter, acheter, étudier, étudier, écouter, écouter. Então tem uma lista aí que a gente já pode pensar um pouquinho mais em francês, né? Por exemplo, eu estudei no passado. J'ai étudié. Você gostou. Tu as aimé. Ele dançou. Il a dansé. Nós assistimos. Nous avons regardé. Elas jogaram. Elles ont joué. Eles pensaram. Ils ont pensé. Então a gente conjuga o verbo avoir para cada pessoa aí e o verbo vai continuar igual, somente com o ezinho e o acento. Mas quando a gente fala de passado, né, a gente precisa saber umas palavrinhas que a gente usa no passé composé, para falar frases no passado. Uma delas é o ontem. Ontem em francês, hier. Hier. Anteontem, avant. Avant-hier. Hier, avant-hier. E na semana passada, la semaine dernière. Então, dernière é o último, última. La semaine dernière, o mês passado. Le mois dernier. Mês é masculino, então a gente usa dernier no masculino e semana é feminino, dernière. La semaine dernière, le mois dernier. E o ano passado? L'année dernière. L'année dernière. A gente vai usar année, que é feminino em francês. A gente também pode usar os dias das semanas, né? Sábado passado. Le samedi dernier. Quinta passada. Le jeudi dernier. Terça. Le mardi dernier. Tá? Então a gente já sabe usar várias palavrinhas para contar algo que já aconteceu. Hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, le samedi dernier. D'accord? E agora a gente vai praticar tudo isso, hein? Vou mostrar umas imagens, a gente vai formular algumas frases bonitas aí para praticar au passé composé. C'est important de savoir raconter des histoires au passé. Regardez les images. Eu falei com o diretor da escola na semana passada. J'ai parlé avec le directeur de l'école la semaine dernière. Então, j'ai parlé. J'ai parlé avec le directeur. Eu falei. Você comprou os materiais para a volta às aulas. Tu as acheté les fournitures pour la rentrée scolaire. Fourniture, Lígia? Você não falou que isso eram os móveis? Les objets de la maison? Oui, j'ai parlé ça. Eu falei sim, mas fourniture também pode ser os objetos de escola. Então, tu as acheté les fournitures pour la rentrée scolaire. Você comprou. Tu as acheté. Ele viajou para o exterior o mês passado. Ele visitou o Marrocos. Il a voyagé à l'étranger le mois dernier. Il a visité le Maroc. Ah, il a voyagé, c'est passé. Il a visité, c'est passé. Et le mois dernier, c'est la date.
quand il a visité le Maroc. Ela morou em velho apartamento no centro da cidade. Elle a habité un vieil appartement au centre-ville. Elle a habité, ela morou. Un vieil appartement, oui. A gente já tinha visto um vieux e vieille, não é mesmo? Então, un vieux bateau, une vieille voiture. Mas nesse caso, appartement começa com vogal. Então, a gente vai juntar aí un vieil appartement. E centre-ville é o centro da cidade. Elle a habité un vieil appartement au centre-ville. A gente comeu croissant na França. On a mangé du croissant en France. On a mangé. Então, a gente comeu, nós comemos. On a mangé du croissant en France. C'est délicieux. Nós jogamos futebol com as nossas amigas no final de semana passado. Nous avons joué au foot avec nos amis le week-end dernier. Então, nous avons joué. Nós jogamos. O foot, então é esporte, né? Por isso que a gente fala jouer au. Nous avons joué au foot avec nos amis, com as nossas amigas, le week-end dernier. Então, final de semana passado, le week-end dernier. Eles trabalharam o dia todo. Ils ont travaillé toute la journée. Então, ils ont travaillé, c'est le passé composé. E toute la journée, c'est la période de la journée. Então, o dia inteiro, o dia todo. Toute la journée. É diferente de tous les jours, todos os dias, d'accord? Ils ont travaillé toute la journée. Vocês jantaram na casa dos seus amigos ontem. Vous avez dîné chez vos amis hier. Então, vous avez dîné, vocês jantaram na casa dos seus amigos, chez vos amis. Se eu usei o vous no começo, né, a gente tem que combinar as coisas aí. Então, vous avez mangé, vous avez dîné chez vos amis hier. Elas assistiram à televisão antes de ir para a cama ontem. Elles ont regardé la télé avant d'aller au lit hier soir. Elles ont regardé, tá no passado, elas assistiram la télé avant d'aller au lit, antes de ir para a cama. Quando? Ontem à noite. Hier soir, que pode ser ontem de manhã, se eu quiser falar. Hier matin, ontem à tarde. Hier après-midi. Então, vem tudo direto. Hier matin, hier après-midi, hier soir. Oh là là! Alors, il y a plusieurs exercices pour vous. Bien pratiquer le passé composé avec l'auxiliaire avoir et le verbe de premier groupe. D'accord? Vous pouvez faire la conjugaison de quelques verbes et beaucoup d'exercices pour bien pratiquer ça. À la classe prochaine, nous allons pratiquer la forme négative et la question au passé composé. C'est super ça! Bonnes études à vous, une excellente journée et à demain!